Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Olha só, a aula de hoje você vai amar. Por quê? É a aula mais pedida de todos os tempos. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos na minha vida quanto pedidos para fazer aula de balanceamento e oxirredução. E hoje nós vamos desmistificar isso daqui e vamos ficar ninja. Vocês vão ver que não é difícil, é super tranquilo. Tá, mas nós temos alguns passos a seguir. Primeiro, nós vamos entender o que é oxirredução, ou seja, o que é oxidar e reduzir. Vamos entender o que é NOx e aí nós vamos para o balanceamento, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Você vai ver que muitas coisas você já sabe. Olha só, nós temos o nosso amigo Na e o Cl. O sódio da família 1A tem um elétron na sua última camada. O cloro, família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Nós sabemos que o sódio dá o seu elétron para o cloro, não é verdade? Assim o sódio fica positivo e o cloro fica negativo, não é verdade? Então olha só aqui comigo, ó. Nós tínhamos o sódio e o sódio não tinha carga. Ele estava no seu estado metálico. Ele não tinha dado o elétron ainda. Aí ele pegou, virou o sódio mais, só que ele deu um elétron. Ele teve que dar o elétron dele. Então eu vou pôr aqui, ó, sódio mais o elétron, que é o elétron que ele deu. Só para representar na forma de equação. Agora, vamos pegar o cloro. O cloro também era o cloro zero, tá? Na verdade era o gás cloro, mas vamos fazer aqui por enquanto. Olha, aí nós temos aqui, ele recebeu esse elétron e ele ficou o que, ó? Cl-, tá bom? Então o que está acontecendo aqui, guys nobre? Olha, nós temos alguém dando elétron e alguém que está recebendo esse elétron. Então na ligação iônica, o sódio dá e o cloro recebe. O que é isso? Galera, quando um átomo dá um elétron, nós falamos que ele está oxidando. Oxidar é dar elétrons, tá? Então oxidar é dar elétrons, beleza? Então o sódio, ele está oxidando, porque ele está dando elétrons. Já o cloro, olha só, o cloro não está recebendo o elétron, então quem recebe é quem reduz. Reduziu, recebeu o elétron, então quem reduz recebe o elétron, tá ok? Nesse caso, o cloro está oxidando porque ele está dando o elétron. E o cloro está reduzindo porque ele está recebendo esse elétron, tá? Quem oxida, quem dá elétron, perde carga negativa, não é? Porque se eu estou oxidando, eu estou jogando fora os elétrons. Eu estou dando os elétrons, eu estou dando as cargas negativas. Então, quem oxida, aumenta a carga, certo? Porque ele está jogando fora o negativo. Quem reduz, diminui a carga. Olha só, quem está recebendo elétron, está ficando cada vez mais negativo. Então, eu posso dizer o seguinte, olha. Foi de 0 para 1, aumentou. Se aumentou, oxidou. Ok? E aqui, ó, se recebeu o elétron, o que aconteceu com o NOx? Era 0 e foi para -1, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Olha só, então oxidar é dar elétrons. A carga aumenta. Reduzir é receber elétrons. A carga diminui. Então uma reação de oxirredução nada mais é, nada menos é que uma reação onde alguém dá um elétron e outro alguém recebe esse elétron. Então são reações de transferência de elétrons. Olha que bacana. Isso que é oxirredução. Tá? E aqui nós podemos dizer mais uma coisa. Quem foi que fez o sódio oxidar? Quem que fez o sódio dar o elétron dele? Não foi o cloro?
O cloro é quem faz o sódio dar o elétron, não é? Então o cloro faz o sódio oxidar. Por isso o cloro é o agente oxidante. O agente oxidante é quem faz o outro oxidar. No caso, o cloro fez o sódio dar. Quem que faz o cloro receber o elétron? Não é o sódio? Não é o sódio que dá o elétron para ele? Não é o sódio que faz o cloro receber o elétron? Então eu vou falar que o sódio faz o cloro reduzir. O sódio faz o cloro receber o elétron. Então eu vou falar que o sódio é o agente redutor. Ok? É o agente redutor. Cuidado para não confundir, né? Porque fica confuso. Porque ó, o agente oxidante, na verdade, é quem reduz. Né? O agente oxidante é quem reduz. Porque agente oxidante é quem faz o outro oxidar. Tá? Então, como é o cloro que faz o sódio oxidar, a gente chama ele de agente oxidante. Agente redutor é quem oxida. Porque o agente redutor é quem faz o outro reduzir. E quem está fazendo o cloro receber o elétron é o sódio. Tá bom? Então é o contrário. Agente redutor é quem oxida. É quem oxida. E agente oxidante é quem reduz. Tá? Porque quem reduz e quem oxida é que faz o outro fazer o fenômeno contrário. Tá? Para haver oxirredução, tem que ter alguém dando, mas tem que ter alguém recebendo. Se não tiver ninguém para receber, para que eu vou dar? Não é verdade? Então aqui do mesmo jeito, sem sacanagem. Do mesmo jeito, ok? Beleza. Agora que nós sabemos o que é oxidação, o que é redução, vamos falar de NOx. O que é NOx? NOx é a carga do elemento quando ele faz uma ligação. Tá? Então, NOx é a carga do elemento quando ele está ligado. E aí, nós temos vários tipos de ligações, não é verdade? Por exemplo, nós temos a ligação iônica, olha só, MgF2. O que acontece na ligação iônica? Na ligação iônica, de fato, nós temos a transferência de elétron. Então, o magnésio dá os elétrons dele para o flúor. Então, tem transferência de elétron. Então, a carga aqui é uma carga real. De fato, olha só, vamos descruzar as cargas. Se eu jogar o 2 para cá, se eu jogar o 1 para cá, eu descubro que o magnésio é 2+, e o flúor é menos. Ok? Joguei então, ó, lembra, para fazer o cruzo, para desfazer o descruzo. Então, a carga do magnésio é +2. Ou seja, de fato, a carga do magnésio é +2, porque ele deu os elétrons dele e ficou positivo. Então, esse é o NOx do magnésio, é a carga do magnésio. Quando ele fez ligação, ele ficou com carga +2, porque ele deu seus 2 elétrons. O flúor, a carga do flúor é menos, porque o flúor recebeu esse elétron. Então, de fato, a carga do flúor é menos. Ok? Então, esse é o NOx, é a carga do elemento. Só que aqui nós vimos o NOx de um composto iônico. E esse NOx é o NOx real. Agora, olha só aqui comigo, esse composto aqui, ó. Esse composto é um composto que? Covalente. Ele compartilha elétrons? Compartilha. Só que, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio, não é? O oxigênio é mais eletronegativo. Só que aqui, ó, nós temos um par de elétron aqui, um par de elétron aqui. Então, nós vamos analisar para cada ligação. Se eu olhar aqui, ó, quem ganha o elétron dessa ligação? O oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, ele é -1. E aqui é +1. E nessa outra ligação, quem ganha o elétron? O oxigênio, então ele é -1. E aqui é +1. Ou seja, nessa molécula, o NOx do oxigênio é -2. A carga do oxigênio é -2. Enquanto a carga dos hidrogênios
é mais 1. Só que aqui a carga não é real, é aparente. Por quê? Porque eles estão compartilhando elétrons. De fato, essa carga ainda não é do oxigênio. Só vai ser se por algum motivo quebrar essas ligações. Quando quebrar as ligações, aí o oxigênio fica com os elétrons do hidrogênio. Tá? Mas como ele é um composto covalente, são cargas parciais. Mas mesmo assim nós vamos dizer que o NOx do oxigênio, que a carga do oxigênio é menos 2. E a carga dos hidrogênios é mais 1. Ok? Então nós temos dois tipos, duas situações para avaliar. Uma quando nós temos compostos iônicos, que aí nós descruzamos a carga, é um pouco mais simples. E outro quando nós temos compostos covalentes, que aí a gente tem que dar uma olhadinha em cada composto, ok? Gás nobre, vamos analisar mais essa molécula aqui. Olha só, hidrogênio ligado a hidrogênio. Quem puxa mais? Quem que é mais eletronegativo? Hidrogênio ou hidrogênio? É a mesma coisa. Então aqui ninguém vai puxar o elétron de ninguém. Ou seja, o NOx aqui vai ser 0 para cada um deles. Porque ninguém vai ter mais elétron que ninguém. Tá bom? Agora olha essa molequinha aqui. Uma molequinha de um composto orgânico. Vamos analisar para cada um. Olha o carbono. Quem puxa mais, o carbono ou o hidrogênio? Só a gente lembrar, ó. Von, Cle, Brisk, pH, ok? Então quem puxa mais, o carbono puxa mais que o hidrogênio. Então o carbono vai ficar negativo aqui, vai ficar menos 1 nessa ligação. E o hidrogênio vai ficar mais 1. Olha essa ligação. O oxigênio é mais eletronegativo. Só que são duas ligações, ele vai ficar menos 2 e o carbono vai ficar mais 2 com essas duas ligações, que ele perdeu os 2 elétrons dessa ligação. Carbono com carbono, quem que puxa mais? Ninguém, 0 para cada. Então aqui no total, o NOx desse carbono é os 2 que ele perdeu e 1 que ele ganhou. Então no total dá mais 1 o NOx desse carbono. Olha esse. Esse com esse hidrogênio ganha, fica menos 1, hidrogênio mais 1. Ele fica menos 1, o hidrogênio mais 1. Carbono com carbono, 0, 0. Então menos 1 com menos 1, esse carbono tem NOx menos 2, ok? Por último, o carbono aqui, ó, tem esse hidrogênio, é mais 1, carbono pega, fica menos 1. Carbono pega, fica menos 1 aqui, mais 1. E o flúor e o carbono? O flúor puxa mais. Então o flúor fica menos 1 e o carbono mais 1. Ou seja, no total é menos 1, menos 1, menos 2. Mais 1, menos 1 também. Ok? Então achamos o NOx de todo mundo aqui dessa molequinha. Então você vai vendo, né? Composto orgânico que faz todas essas ligações, a gente tem que fazer um por um. Tá ok? Agora, vamos ver aqui algumas regras para se determinar o NOx. São algumas dicas para a gente achar mais fácil a carga de cada um desses elementos. Vamos dar uma olhada? Olha só. Gás nobre, aqui nós temos algumas regrinhas para ajudar a gente a achar o NOx das substâncias. Olha só, primeiro é quando nós temos substância isolada ou substância simples, aquela substância que só tem um elemento químico. Quando nós temos substâncias isoladas ou substância simples, o NOx é igual a 0. Então olha o sódio. O sódio está sozinho? Está tristinho? O que você dá para ele? Você dá bolinha para ele, ó. É 0. Olha o hidrogênio. Está sozinho? Está tristinho? Dá bolinha para ele também. É 0. Olha o oxigênio. O2, substância simples. Está sozinho? Está tristinho? Dá bolinha para ele, ó. E o ferro também está sozinho? Está tristinho? Dá bolinha para ele. Firmeza? Então, substância isolada ou simples, o NOx é igual a 0. Olha o segundo. Íons monoatômicos, ou seja, íons de um elemento só, de um átomo só, o NOx é igual à sua carga. Olha o alumínio mais 3, qual que é o NOx dele? Mais 3, é igual à carga. Olha o íon enxofre aqui, ó, o 2-, qual que é o NOx dele? Menos 2, tá bom? Então se tiver um íon de um átomo só, o NOx vai ser a carga dele, tá bom? Olha o terceiro. A família 1A tem NOx mais 1. Então, os metais alcalinos têm NOx mais 1.
Por exemplo, o sódio é um metal alcalino, o NOx dele é mais 1. O potássio é um metal alcalino, o NOx dele é mais 1. Ok? A família 2A tem NOx mais 2. Então, magnésio é da família 2A? Mais 2. O cálcio é da família 2A? Mais 2. Então, são NOx fixos. Família 1A mais 1, família 2A mais 2. Olha a próxima. Família 6A e 7A. Família 6A, à direita da fórmula. Então, olha só. Se eu tiver ali os calcogênios, só que do lado direito da fórmula. Olha o enxofre. O enxofre está na direita da fórmula, então o NOx dele é menos 2. Ok? Olha aqui agora. Família 7A, também à direita da fórmula, o NOx também é menos 1. Olha só, o NOx aqui é menos 1, porque está na direita da fórmula. Tá bom? Então família 7A tem 7 elétrons na última camada, ganha 1, fica menos 1. Família 6A tem 6 elétrons na última camada, ganha 2, fica menos 2. Só que a gente só vai colocar quando eles estiverem na direita da fórmula. Por exemplo, aqui o enxofre, olha, está no meio da fórmula. Aí a gente não pode falar que é menos 2, só se estiver na direita, ok? Olha a próxima regra. Nós temos alguns NOx que também são fixos importantes. Por exemplo, a prata, que é o Ag, vai ser sempre mais 1. O alumínio, que é o Al, vai ser sempre mais 3. O zinco, que é o Zn, vai ser sempre mais 2. São alguns NOx fixos, assim como a família 1A e 2A, que é importante da gente saber, ok? E por último, o hidrogênio, na maioria dos compostos, grande parte dos compostos, o NOx dele é mais 1. Olha só, NOx mais 1, NOx mais 1, na maioria dos compostos, com exceção dos hidretos metálicos, que é quando a gente tem o hidrogênio ligado à família 1A e 2A. Quando o hidrogênio está ligado a um metal da família 1A, ou quando o hidrogênio está ligado a um metal da família 2A, o NOx dele vai ser menos 1, ok? Então, em hidretos metálicos, o NOx do hidrogênio é menos 1. No resto, o NOx dele é mais 1, ok? Então, tem que tomar cuidado. Olha, Na ligado ao H, um hidreto metálico, hidrogênio ligado à família 1A. Então, o NOx dele é menos 1. Olha, hidrogênio ligado ao cálcio. O cálcio é família 2A. Então, o NOx dele também é menos 1. Agora, no resto tudo é mais 1. Ok? Tem mais, olha só. Gás nobre. Nós também temos o oxigênio, que na maioria dos casos tem NOx igual a menos 2. Com exceção dos peróxidos. Nos peróxidos, o oxigênio tem carga menos 1. Peróxido é quando nós temos um grupo assim, ó, O, dessa maneira. Por exemplo, H2O2, que é água oxigenada. É o peróxido mais famoso, peróxido de hidrogênio. O NOx do oxigênio aqui é menos 1, tá? Superóxidos e no fluoreto, que o NOx dele é mais 2. No resto, na grande maioria dos casos, é menos 2. Então vale a pena a gente saber que o NOx do oxigênio é menos 2 e que no peróxido, principalmente no peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é menos 1, ok? A próxima que nós temos é o seguinte: a molécula não é eletricamente neutra. O que isso quer dizer? Quer dizer que o somatório das cargas dela tem que ser igual a zero. Então, em uma molécula eletricamente neutra, a somatória de todas as cargas tem que ser igual a zero. E isso, galera, vai ser muito útil para a gente, principalmente para a gente saber o NOx do átomo central, do elemento aqui do meio. Por quê? Porque sempre das pontas eu conheço. Olha só, hidrogênio não é sempre mais 1? Então, mais 1. O oxigênio não é sempre menos 2? Menos 2. Então, vamos ver, olha. Eu tenho mais 1 do hidrogênio, só que eu só tenho 1. Então, no total, eu tenho carga mais 1 de hidrogênio. Olha o oxigênio. A carga dele é menos 2. Só que eu tenho 3 oxigênios. Então, eu vou ter no total 2 vezes 3, que é menos 6. Então, no total, eu tenho menos 6 de carga. E do nitrogênio, qual que é? Eu não sei. Mas dá para eu saber, porque a soma não tem que ser igual a zero. Então, que número que eu vou somar com 1, que com menos 6 dá 0? Mais 5.
ok? Então, ó, mais 1 mais 5 dá mais 6. Mais 6 com menos 6 dá 0, ok? Então, o NOx do nitrogênio é o que? É mais 5, olha só. Descobri o NOx do átomo central, que bacana. Tá? Olha aqui agora, H2SO4, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 4 oxigênios, no total eu tenho menos 2 vezes 4 dá menos 8. O hidrogênio mais 1 vezes 2 dá mais 2. A somatória tem que ser igual a 0. Que número que eu somo com 2, que com menos 8 dá 0? Mais 6, olha. Então, mais 2 mais 6 dá mais 8. Mais 8 menos 8 é 0. Então, descobri que o enxofre tem NOx mais 6. Viu? Achei a carga do enxofre também. Olha essa daqui, ó, que é um composto iônico. Mesma coisa. O alumínio é aquele que tem NOx fixo, não é? Ou a gente poderia simplesmente descruzar a carga. Se eu jogo essa carga para cá, eu descubro que a carga do alumínio é mais 3 e do oxigênio é menos 2. Mas olha só, eu tenho 2 alumínios, então vai ser mais 3 vezes 2, vai ser mais 6. Agora presta muita atenção. Eu tenho, olha, SO4, 3. Quer dizer que eu tenho 3 grupos SO4. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu não tenho só 4 hidrogênios. Eu tenho 4 vezes 3. Eu tenho 12. Beleza? Eu tenho que multiplicar aqui, ó. Porque é SO4, 3. Está dizendo que eu tenho 3 SO4. Então, se um oxigênio é menos 2, então, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 4, menos 24. Então, a carga aqui é menos 24. Porque eu tive que multiplicar por 3 e por 4, ok? Para dar 0 tem que ser quanto? Olha só, mais 6 mais 18. Ah, então, 6 mais 18 dá 24, que é 0. Aí falta achar a carga do enxofre. Como que eu acho? Para aí eu não multiplico, eu não faço toda vez 3 vezes 2 dá 6, tal, tal. Eu estou sempre multiplicando. Para voltar eu divido. Olha, eu tenho 18, mas eu tenho 3 enxofres. É SO4, 3. Então eu tenho 3 grupos SO4. Então eu vou fazer 18 dividido por 1, 18. 18 dividido por 3, 6. Então a carga do enxofre é mais 6. Então eu tenho que fazer tanto com o número de fora do parênteses, quanto com os números dentro do parênteses. Tá bom? Olha essa molécula de baixo. Eu tenho aqui, ó, oxigênio é menos 2, vezes 4, menos 8. Olha o potássio, família 1A. Família 1A é mais 1. Mais 1 vezes 1, mais 1. Para dar 0 eu preciso de 7. Então achei que o manganês aqui é mais 7. Olha que bacana. Então, achei o NOx de todos os elementos aqui. Firmeza? Então, na molequinha, a somatória vai ser sempre igual a 0. Na molequinha. E quando eu tiver um íon? A somatória vai ser sempre igual à carga do íon, ok? Então aqui, ó, NH4+. Então aqui a somatória de todas as cargas vai ter que dar mais 1. Então olha só, eu sei do hidrogênio. Hidrogênio é sempre mais 1. Mais 1 vezes 4, mais 4. Para dar mais, qual o número que eu vou somar? Menos 3, ó, porque menos 3 mais 4 dá mais. Porque aqui é um íon, então tem que dar o valor da carga. Então eu descobri que o nitrogênio é menos 3. Ok? Olha aqui, NO3 menos. O oxigênio é menos 2. Vezes 6 dá menos 6. Aqui é um íon, ou seja, a soma das cargas vai ter que dar igual à carga do íon. Então aqui vai ter que dar menos 1. Que número que eu somo com mais 6? Que número que eu somo com menos 6 que dá menos 1? Ó, mais 5. Então, o nitrogênio aqui é mais 5, porque mais 5 menos 6 é igual a menos 1. Olha só que bacana. Então, essas são as regrinhas para a gente calcular a carga de cada elemento, ok? A carga de cada elemento. Tem uma série de exercícios aí para você treinar justamente isso. Treine bastante para você guardar cada um desses métodos. Principalmente essas cargas dos elementos mais importantes, como o oxigênio,
Família 1A, você tem que treinar. Se você não treinar, você vai esquecer rapidinho. Então, vai fazer o exercício e volta depois para assistir a próxima aula, ok? Um grande abraço e até mais!